começar, é importante a gente dizer que o rastreio do câncer de pulmão, através de tomografia computadorizada de baixa dosagem, tem como objetivo principal reduzir a mortalidade pelo câncer de pulmão. A Comissão Europeia já recomendou a implementação do rastreio na Europa e alguns programas pilotos já iniciaram. Entretanto, existe um desafio importante em relação ao rastreamento, que é como fazê-lo de forma otimizada para que os indivíduos com maior probabilidade de se beneficiarem tenham acesso a esse rastreamento. O artigo, então, tem uma questão central, que ele busca a questão dos modelos de predição de risco versus os critérios atuais, que são o SP-STF e o Nelson, que eu vou falar no próximo slide, um pouquinho mais sobre eles. E os autores colocam como objetivo desse artigo validar e avaliar externamente o desempenho de vários modelos de predição de risco que prevêem a incidência ou a mortalidade por câncer de pulmão em coortes europeias prospectivas. Eu vou abrir aqui um pouquinho para falar rapidamente sobre essas ferramentas de rastreamento convencionais que são utilizadas hoje, porque essas ferramentas me ajudaram bastante para entender isso, me ajudou a entender o resto do artigo melhor. Então, nós temos a dos Estados Unidos, que tem duas versões, a versão de 2013 e a versão de 2021. Então, a diferença entre elas é a faixa etária, que em 2013 era considerada pessoas entre 55 e 80 anos, em 2021 passou para 50 a 80, assim como o histórico de tabagismo, que era de 30 anos maço, que é uma continha que faz sobre maços por dia e anos de tabagismo, e passou para 20 anos maço. Em relação à cessação do tabagismo, os dois consideram que parar de fumar há menos de 15 anos seria importante já para entrar nesse rastreamento. Já na Europa, é utilizado esse estudo da Holanda, que é o Nelson, e ele já tem algumas diferenças, que é a faixa etária entre 50 e 75 anos, o histórico de tabagismo, ele já é um pouquinho mais específico, quantos cigarros, e considera a cessação do tabagismo menor que 10 anos. Agora, se entrando nos métodos do estudo, esse estudo avaliou 9 países europeus, que são esses aqui, e através de 4 grandes coortes prospectivas. Então, é a TBC, que é da Finlândia, a Constance, da França, a EPIC, ela está em 10 países, eles escrevem 10 países no artigo, entretanto, depois eles indicam que o Reino Unido, a França e a Grécia não participaram. O Reino Unido, por já ter sido publicado resultados para essa coorte, a França foi excluída porque a amostra não representava a população geral, e a Grécia devido a restrições administrativas e de uso de dados. Então, desses 10 países, sobraram 7, que são esses que estão aqui em negrito, tá? E tem o Hunt, que é o da Noruega, A Noruega, ela faz parte tanto desse estudo, que é só da Noruega, como está entre esses países do EPIC. Essas coortes, elas tiveram diferenças muito grandes em relação a tempo, em relação a número de participantes. Teve coortes que era só de homem, teve outras que eram de homens e mulheres, tinham algumas diferenças importantes. Para esse estudo, foi considerado pessoas com idades entre 45 e 80 anos, fumantes ou ex-fumantes. Ele totalizou 240.137 participantes. Foram avaliados 10 modelos de predição que já existiam.
né? Então, vamos começar pelos modelos de machine learning, que foram o Ensemble, que é de Londres, da Universidade de Londres. Esse estudo ele tem uma diferença, que é o de morte, que é esse Dzinho aqui, que eu coloquei de azul, e incidência, né? E o OWL, que usou o XGBoost, né, que é um modelo otimizado de alerta precoce para o câncer de pulmão do Reino Unido. Passando para a regressão logística, nós temos um modelo dos Estados Unidos, que é o PLCO, de 2012, o Hunt, da Noruega, e o LLP 2 e 3, que é o projeto pulmonar de Liverpool, que tem essas duas versões, né? E os modelos que usaram para predição dos riscos proporcionais de Cox, que são o BAC, que é dos Estados Unidos, o LCRAT, que é uma ferramenta de avaliação também dos Estados Unidos, que é na mesma situação do de Londres, tem o de incidência e o de morte. O desempenho preditivo, ele foi pela avaliação desses modelos já existentes, como eu disse, né? Não foram aplicadas nenhuma modificação nesses modelos existentes e mediam a probabilidade de 0 a 100 de câncer de pulmão ou morte. Os preditores eram preditores socioeconômicos de saúde, eu busquei lá no suplemento do artigo, né, para conhecer um pouquinho mais, e eu entendi que são diferentes para cada uma dessas coortes, nem todos têm todos esses preditores, mas são principalmente questões de saúde e socioeconômicas. Para a imputação dos dados ausentes, eles usaram uma imputação múltipla com cadeias de equações. Eles estratificaram tanto pela coorte quanto pelo status de tabagismo. E eles imputaram 15 conjuntos. Nos casos em que havia menos de 35% de dados ausentes, a imputação foi feita com base na mesma coorte. Se fosse acima de 35% de dados ausentes, eles já utilizaram outras coortes que tinham baixa ausência e da mesma região geográfica. Para a avaliação dos modelos de risco, foi utilizada a calibração e a discriminação. A calibração, que é a capacidade do modelo de prever o número correto de eventos, no caso, seriam casos de câncer ou mortes, né? E ela é dada através da razão do número esperado pelo número observado, e a discriminação, que é a habilidade do modelo distinguir entre eventos e não eventos, que usa a métrica ALC, que é a área sob a curva. Além disso, foi utilizado a regra de Rubin, que eu não conhecia, e os autores não deixaram muito claro, mas buscando fora do artigo, essa é uma regra que é utilizada para combinar esses conjuntos com dados imputados, ela elimina a incerteza. Então, essa regra foi utilizada exatamente para os dados imputados e gerou valores tanto esperado para o observado, quanto para ALC final, especificamente para esses conjuntos. Agora, nós vamos para o resultado, né? Então, dos 240.137 participantes, nós tivemos 1.734 casos de câncer de pulmão e 1.072 óbitos. Os autores não colocaram isso diretamente, né? Mas os casos de câncer de pulmão representaram 72% e a morte, 45%. Eu achei interessante isso, que ilustra um ponto importante que o professor Alexandre sempre fala, né? Que são a questão da raridade, que geralmente são raros os desfechos de saúde, né? Então, nesse estudo, a morte por câncer de pulmão representou menos de 5% dos casos da coorte,
Ainda assim, eu calculei a letalidade, né? É uma letalidade muito alta, de 61, quase 62% a taxa de letalidade, né? Em relação ao tempo de acompanhamento, ele variou entre 4,5 e 18 anos. A incidência acumulada, que expressa o número de novos casos da doença na população, ela foi de 0,3 a 2,2%, e os autores reportaram diferenças significativas na distribuição de variáveis demográficas, cigarro-dia e duração do tabagismo, assim como uma superrepresentação de pessoas acima dos 70 anos. Em relação à calibração, os modelos tiveram uma calibração razoável, entre 70 e 1,5, né? Sendo que o LCD-RAT e o LCR-AT e o LLP2 tiveram, principalmente o LLP2, que teve acima de 1,5 para mais de 50% das coortes, superestimando o risco, ou seja, dizendo que mais pessoas tinham câncer do que realmente tinham, né? O Hunt, ele subestimou o risco para grande parte das coortes, né? Em relação às coortes, a da Finlândia, é possível, eu até coloquei aqui nesse círculozinho, que é o que mais a gente gostaria de ver, né? Que são os modelos de machine learning. Então, eu circulei, tá? Então, esses 3 circulados são os modelos de machine learning. Essa primeira é a coorte da Finlândia, tá? A gente pode ver, não sei se está dando para vocês verem bem, né? Mas foi visivelmente subestimado, tá? Assim como o Hunt, que é o último aqui, ó, um quadradinho, né? Que foi o estudo norueguês, que foi superestimado. Tá? No Constances, que é o estudo da França, né, dois modelos superestimaram o risco, né, que são os modelos exatamente aqueles que eu coloquei, que são os modelos de morte, que prediziam morte, enquanto a maioria dos modelos de incidência não o fez. Os autores colocam que esse estudo da França ele foi o menor, foi o que teve menos de 5 anos de acompanhamento, por isso, muito provavelmente não chegou a ter tantas mortes, e essas foram superestimadas em relação aos modelos de incidência. Considerando a discriminação, também coloquei uma setinha aqui para indicar os modelos que são do nosso maior interesse, que são os modelos de machine learning. Então, esse cinza e o azul escuro, o azul claro, são 3 modelos de machine learning, né? Variou bastante a discriminação de acordo com o país. O LLP, que é o modelo de Liverpool, tanto a versão 2 quanto a 3 tiveram uma ALC baixa. Os demais modelos tiveram diferenças modestas. Como melhores resultados, a gente vê o EPIC da Alemanha, que é esse penúltimo aqui de cima, né? Que é visível também, que ficou entre 78 e 83, e o da Espanha, que ficou entre 72 e 81. Os menores resultados foram para esse primeiro, que é o da Finlândia, que ficaram entre 70 e 72. Os autores também colocaram os resultados em forma de um diagrama de Venn. Esse diagrama, ele mostrava os modelos de risco, que são, né, esses modelos que estão sendo avaliados, versus os critérios tradicionais. Né? Então, eles escolheram alguns modelos de risco, né? E aqui estão os modelos tradicionais, está sendo comparado com cada um dos modelos tradicionais. O A é o modelo,
a ferramenta de risco dos Estados Unidos, de 2021, o B, a mesma ferramenta, porém de 2013, e o C é o Nelson, que é o modelo mais usado, a ferramenta de rastreamento de risco mais utilizada na Europa. Né? O que esse diagrama mostrou? Né? Ele mostrou onde que esses modelos coincidem e onde que eles divergem, tá? Mas, principalmente, mostrou uma diferença socioeconômica, as populações selecionadas pelos modelos de risco possuem características diferentes em termos socioeconômicos e hábitos de tabagismo, tá? E os modelos de risco, eles identificaram mais casos de câncer de pulmão do que os critérios tradicionais, e eles também identificaram os indivíduos de mais alto risco, então, que otimiza a triagem e permite detectar mais casos com menos recursos. Então, tanto eles indicaram os indivíduos que têm a questão socioeconômica menos favorecida, ou seja, vão ter menos acesso, quanto a questão do risco em relação ao tabagismo. Sobre os modelos baseados em machine learning, eles tiveram desempenho semelhante aos outros modelos, eles tiveram discriminação e calibração adequada. Uma coisa que eles pontuaram, foi que os modelos contínuos tiveram melhor discriminação do que aqueles modelos que eram baseados em categorias, né, que foi o caso do LLP2, que é o de Liverpool, os dois modelos de Liverpool, né, que eram categóricos as respostas. E, como destaque, eles colocaram os dois modelos dos Estados Unidos, né, tiveram a melhor discriminação geral. Esses modelos, só recordando, eles usam o PLCO, utilizou regressão logística, e o LCDRAT utilizou COX. Então, eles tiveram melhor discriminação, eles foram mais eficientes em separar os indivíduos que desenvolveriam câncer daqueles que não desenvolveriam. Como limitações, os autores colocam a possibilidade de generalização limitada, né? A variação, cada modelo tinha fatores preditivos diferentes, cada corte, né? Como eu já disse, a subrepresentação dos indivíduos com mais de 70 anos, a mudança nos padrões de tabagismo que ocorreu na Europa, né, nos últimos anos, uma redução. Como eu já disse também, o tempo de acompanhamento curto do Constances, que é o modelo da França, e uma quantidade importante de dados ausentes, que foi um grande desafio para esse estudo. Mas, em conclusão, apesar dessas limitações, 8 modelos de risco tiveram um bom desempenho, e a gente tem que pensar, a partir daí, na avaliação personalizada de cada país, né, que são diferentes, as cortes mostraram isso, né, a adaptação para os países, mas que, com certeza, são modelos promissores para o rastreamento do câncer de pulmão.